Boa noite, estamos começando mais um Momento Mulher e hoje conosco vai estar aqui a Júnia, a Leni Maia e nós vamos falar do Outubro Rosa, este mês que é dedicado para as mulheres, mas não só o mês de Outubro Rosa. Todos os meses você, mulher, tem que ter cuidado com o seu corpo, tem que se observar e cuidar de você. Fique aí conosco, compartilhe, dê um joinha, corre para o sofá que nós já estamos começando. Provérbios 3,15. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo o que podes desejar não é comparável a ela. Mulher, você é preciosa para Deus. O seu valor muito estima mais que preciosas joias e pérolas do mundo. Você tem a responsabilidade de se cuidar. Olhe para dentro de você. Observe em você a parte do seu corpo que você mais gosta. A sua personalidade. O que você tem de bom e o que você admira em você. Lembre das pessoas amigas que são especiais para você. Lembre de seus filhos, seu esposo, seus familiares. São as pessoas que fazem parte da sua vida sentimental que têm uma grande importância para você. E pense também naquilo que vocês gostam de fazer para se sentir bem. Reflita com você mesma. Deus te deu uma vida que é preciosa e você precisa se cuidar, buscar ajuda e lembrar que você nunca está sozinha. Você é preciosa para Deus e para a sua família. Cuide do que você tem de mais precioso, a sua vida. Faça autoexame de mama, faça mamografia, faça seu preventivo. A sua vida é preciosa. E aqui conosco está a Júnia. Boa noite, Júnia. Boa noite, tudo Sara. bom? Tudo bem, A graças Júnia a é Deus. esposa do Clésio Arantes de Freitas. A sua profissão é costureira do lar. Ela é nascida em Itaú de Minas. Estamos também com a Leni Maia. Tudo bom, Leni Maia? Noite. Boa noite. A Leni é casada com Carlos Eduardo Moragas Amorim. Sua filha é a Carla Maia. Ela é artesã, nascida em Passos. Isso. E aí, meninas, tudo bem com vocês? Tudo, graças a Deus. Tudo bem. Tudo bem. Hoje nós estamos aqui para falar do assunto de Outubro Rosa, né, meninas? Isso. E nós temos aqui dois exemplos maravilhosos de mulheres fortes que estão passando por essa etapa, por esse tratamento, né? Mas que serve de exemplo para todas vocês aí, né? E cada uma com a sua história, cada uma com a sua vivência e com aquilo que passou. Eu vou perguntar e aí quem quiser responder primeiro, já responde, tá bom? Ou eu falo o nome e responde, tá bom? Pode ser assim? Sim. Vamos lá. Pode ser. Como que foi para vocês fazerem o exame de toque? Como que foi o preventivo de vocês? Foi pelo exame de toque? Leni, como que foi o seu? Então, eu descobri o câncer através de uma palestra que eu assisti lá no PSF. Porque o médico falou que a gente, para descobrir o câncer, não precisaria assim de fazer, vamos colocar, fazer só mamografia ou ultrassom. Que através do autoexame e do toque e tal, que também poderia fazer, e verificar se havia algum problema na mama. Então lá apareceu um exame lá que eu achei diferente, que ele chamou de exame visual, que a gente levanta os braços e vê se tem alguma retração na mama. E eu percebi que tinha uma retração. Já corri lá no PSF, a médica fez o exame, né, de toque, já solicitou ultrassom, aí eu fiz o ultrassom, aí logo após o resultado já foi diagnosticado lá, né, o BRADS 4, aí já me encaminharam lá para o Hospital do Câncer e daí já foi fazendo todos os procedimentos necessários, né, exames e depois cirurgia e tal. E você descobriu através do exame de toque?
É do visual. Do visual, né? E você, ô Júnia, como que foi o seu diagnóstico no início? Bem, Sara, eu fiz o autoexame, né, e descobri o nódulo. E isso 7 meses após eu ter feito uma mamografia com o resultado negativo. Só que a mamografia, somente para mim, não vale assim muito, porque o meu tipo de mama são densas, né? Então eu teria que ter feito um complemento com ultrassom. Só que aí eu já não fiz assim que eu peguei o resultado. Eu esperei um pouco mais porque eu já tinha ginecologista marcado para maio. Aí eu pensei, bem, eu vou fazer esse ultrassom próximo do dia da consulta. Só que aí veio a pandemia, né? Infelizmente. Assim como eu, várias pessoas, né, ficaram com medo, né, de procurar um médico. Eu dei esse tempo, né? Falei, mais pra frente eu vou. E quando foi junho, eu senti uma fisgadinha na minha mama esquerda. Quando eu coloquei a mão, eu já percebi o nódulo, né? E era um nódulo, assim, na época de 2 centímetros já. E a partir daí, nós já marcamos ultrassom, tá? E depois eu já procurei o mastologista. Ele já pediu a biópsia. E o diagnóstico, dia 30 de junho, eu já tinha o diagnóstico. E a partir daí, eu fiz todos os exames. E, inclusive, eu fiz particular todos esses, justamente para agilizar o início do tratamento. Sim. Tá? Então, foi assim, bem corrido, né? Esse prazo foi bem aí. no meio da pandemia, né? Foi, então, foi em junho, foi por volta do fechados. dia 13, dia 14 de junho. Então, praticamente em 17 dias eu já tinha, graças a Deus, o diagnóstico. Não foi o que eu queria, mas, graças a Deus, me saí muito bem. E o seu ocorreu em 2019, né, Leni? Foi, em março eu já estava fazendo a cirurgia. Mais ou menos no começo do ano, né, que eu soube, talvez ali por fevereiro, né? O Hospital do Câncer também, eu acho assim, o atendimento bastante rápido, sabe? Eles não, como se diz, como que é uma doença muito grave, porque o câncer, a gente fala câncer assusta. Sim. Porque a gente já pensa logo na morte, é associado com morte, né? Verdade. Então, eu achei que o Hospital do Câncer, ele é de um atendimento muito bom, e foi na época, ainda não havia estourado assim a pandemia, em termos assim de isolamento, essas coisas, né? Então, havia bastante atendimento. Depois quando foi em 3 de março que eu fiz a cirurgia, já na retirada dos pontos, que foi dia 18, já tinha o tal do lockdown, né? Então aí a gente viu assim que já diminuiu muito o atendimento. Pessoas ali que eram para fazer às vezes a cirurgia, os médicos todos já estavam bem na dúvida se como que ia ser essa internação por causa das mortes que estavam ocorrendo, né? Devido à pandemia, então ocorreu bastante atraso assim nos atendimentos, né? De forma geral, né? Em todos os locais. Verdade. E assim, a gente fica tentando assim imaginar como que foi o começo de vocês, como que foi esse tratamento e como foi quando vocês tiveram que passar para a família de vocês. Bem, estou falando sobre, né, a minha situação. Isso. Só depois que eu tive confirmado o diagnóstico, tá, é que nós comunicamos aos nossos familiares. Porque antes o Clésio e eu sofremos sozinhos, né? E orando, pedindo a Deus a direção, né? E calma. E depois que nós recebemos o diagnóstico, nós chamamos os nossos sobrinhos para comunicar para eles primeiro, que era o Caleb e a Danila. Que a Danila, ela já trabalha nessa área, né? Da saúde, e já tem bastante experiência nessa área, né, de oncologia. Então, ela nos tranquilizou muito. Várias dúvidas que a gente tinha, a gente conversou, ela nos tranquilizou bastante e se disponibilizou para ajudar a gente em tudo que era preciso. Inclusive, ela até me acompanhou em médico, as primeiras consultas, porque eu estava meio perdida, né? Tudo novo, muito novo para mim. Então, ela foi comigo, a gente perguntou para o médico que tinha que perguntar, tiramos todas as dúvidas, né? E eu sou imensamente grata a ela, né? Pela ajuda que ela me deu. E graças a Deus deu tudo certo.
Graças a Deus. E Leni, e para você, como que foi passar para a sua família? Então, eu assim, a minha família no caso, que eu morava ali, né? Lógico, marido, né? Lógico que estava acompanhando, e com a minha sogra. Aí com eles eu fui falando aos poucos, conforme foi saindo os resultados dos exames, né? Lógico. Daí só quando tive a confirmação também, que passei inclusive até para minha filha, só com a confirmação. Sim. Mas assim, aí eu falei um pouquinho com ela, falei também com meu marido, lógico, porque eu falo assim, as pessoas depois, por exemplo, quando é mais íntimo, vai acompanhando, serve até como suporte, né, pra gente, é claro. Mas como é um diagnóstico bastante sério, eu acho que a gente não deve apavorar a família, amigos e nada. Exatamente. E no seu caso, a sua sogra já era idosa, já tinha problemas de saúde, então, mas né? por isso que com ela eu tive esse cuidado de falar aos poucos. Isso. Eu pensei nisso, falei, já chegar, eu talvez esteja, eu falei assim, talvez, eu estou fazendo exame, tá com preparando carocinho, ela pra... tá com carocinho. Aí ela falava, mas não vai ser nada não. Eu falei, se Deus quiser, não vai ser não. Sabe? Então quando vai dar já está assim meio que esperando, né, alguma coisa. Por isso. E agora para os familiares depois a gente avisa, né? E tenta tranquilizar, porque não tem como, né, gente? O que a gente tem que passar, ninguém passa pela gente. E a gente aqui tem que dar, como se diz, cabo, né? Aos Verdade. Eu gostaria também de continuar, né, porque continuar a dar a minha resposta a respeito disso. Então, aí depois, como a Leni disse, né, muitas pessoas da minha família eu já fui preparando um pouquinho antes também, principalmente a minha mãe, que já é de idade. Então, ela foi a última a saber. Só quando eu soube como seria meu tratamento e que realmente que eu ia perder os cabelos, né, é que eu falei para ela. Com um jeitinho, mas falei, né? E ela realmente ficou muito baqueada. E até hoje, né? Mas é mãe. É mãe. E o restante da minha família, graças a Deus, me deu muito apoio. Uns choraram, uns me abraçaram, outros, né? Se disponibilizaram, né? Sempre me ajudando meu marido também, né? E graças a Deus nós estamos aqui hoje podendo falar um pouquinho, né, sobre isso. A Júlia, gente, não tem filhos, né, Júlia? Tenho 2 de coração. De coração. Isso. Mas assim, pelo que eu vejo aqui na igreja, gente, a Júlia, os sobrinhos, parece que são todos filhos meus da Júlia, filhos. porque ela trata com tanto carinho e amor e eles retribuem Amém. esse carinho. Retribuem. Né, que bom. E esses 2 filhos meus do coração, porque o biológico eu não tenho, foram assim fundamentais no meu tratamento. Me deram muito amor, muito carinho, sabe? Até a pequenininha, né, que é a Laura, né, de 9 anos hoje, e o Renner. O Renner me apoiou sempre, né? E até a Laura foi assim, surpreendente a atitude dela, sabe? Uma criança é muito bom, muito inocente, né? Demonstra realmente o verdadeiro amor, né? Sim. Ela me elogiava, ela me ajudava em tudo, sabe? Ela me levantava mesmo. Ela foi fundamental também nesse meu tratamento, né? Meus filhos, meu marido, né? Família, todo mundo, né? Graças a Deus. E a Carla, Leni, como que ela reagiu? Então, a Carla, ela já é mais reservada. Na época, ela estava em Ribeirão. Então, a gente vê, assim, a preocupação que tem, né? Que fica, mãe, mas como que é esse tratamento? Como é que sabe? O que tem? É câncer, né? Então, a gente percebe, gente, como que as pessoas, os familiares ficam muito preocupados. Muito preocupados. Alguns ficaram assim abalados realmente, sabe? A gente vê que ficaram bem derrubados, assim, eu digo com muita tristeza, assim, sabe? E alguns amigos também, né? Também alguns amigos, né? Que falam assim, sentem, né? Que sabe assim, nossa, é um tratamento difícil, mas você é forte, sabe? Você vai conseguir passar por isso, superar essa dor, superar o tratamento. E assim a gente conseguiu, né? Com as orações e tudo, com o apoio de familiares, amigos, comunidade, né? Mesmo hoje, às vezes eu saio, estou numa loja ou no mercado, sempre vem alguém, né? Que
fazia até muito tempo que eu não via, umas amigas, elas chegaram, nossa, Júnia, que bom ver que você está bem, você sempre esteve nas minhas orações. E eu fico ainda surpresa e até me emociono, né, com a atitude. Mas é muito bom saber, né, desse carinho que as pessoas têm pela gente, né? E deixa eu perguntar uma coisa. Quando vocês tiveram o diagnóstico, assim, naquele momento, vocês tiveram um baque, assim, de perguntar por que eu ouvi isso? Pra mim, Porque sim. pra gente, pra mim que tô de fora, pra quem ainda não aconteceu, é fácil a gente falar, né? Dar uma palavra, falar alguma coisa. Mas quando é na sua pele, você vive aquilo, eu acho que aí a gente sente na pele é diferente, né? Então, encarar o tratamento, esse período todo, como que foi? O que passou pela cabeça de vocês? Deixa eu te falar. Eu posso falar primeiro? Pode, Júlia. A Júlia falou que não ia falar. Não ia falar. Tô falando demais. Tô falando demais. Não, pode falar, ué. É bom que só. À vontade, Foi Júlia. uma experiência, eu falo assim, divina. Porque somente uma vez eu me fiz essa pergunta. E a resposta veio assim, imediatamente na minha mente. Sabe qual foi a resposta? Qual? Deus, é porque é da vontade de Deus que tudo isso aconteça com você. E Ele é contigo. E meu coração acalmou. E nunca mais eu me questionei sobre o porquê que estava acontecendo tudo aquilo comigo. Foi algo assim divino mesmo, de Deus mesmo. Então, Sara, essa pergunta eu nunca me fiz não, assim, né? Você vê que ela até convidou duas pessoas, né, gente? Porque cada pessoa uma de um é de um jeito, né? Eu, assim, realmente não pensei dessa forma. Por que eu? Porque poderíamos pensar, por que não eu também? Teria essa outra questão, né? Por que não? Aquele me vem um ditado, quem está na chuva tem que se molhar. Então, quem está aqui nessa terra, gente, está sujeito a tudo. A gente está sujeito às doenças, inclusive até piores. Verdade. Porque o câncer é uma doença, assim, difícil de encarar, às vezes até pelo estigma, que ele é muito associado com a morte. Mas eu acredito que, como a Júlia disse, tudo tem um propósito debaixo dos céus, né? E é tudo vontade de Deus. Então a pergunta para mim veio assim mais no sentido de que o câncer ele pode me despertar espiritualmente, me despertar para a vida, sabe? Isso. E não para a morte. Quer dizer, por que eu estou tendo câncer? Algum motivo tem. É genético? Que o médico ele só fala assim, é genético. Mas eu acho que tem a genética, mas junto com a genética tem também o lado emocional e tem também o lado espiritual. Então eu procurei assim trabalhar todas essas coisas, se bem que no decorrer das nossas vidas a gente sempre está assim tentando nos aprimorar, tentando melhorar, né? Se a gente não fica assim, como se diz, com muita invigilância, a gente está sempre orar e despertar, né? A gente está procurando sempre isso, mas nós somos imperfeitos, não tem como a gente abarcar a vida na sua amplitude toda, não é? Então a gente, como se diz, aos poucos vai aprender. E eu tive assim, uma pessoa também, que é a minha irmã, a Vânia, ela sempre está falando assim, um dia de cada vez. Isso. Então isso também me ajudou, sabe? Falar um dia por cada vez, eu não ficar pensando, se a gente for ficar pensando muito no futuro, a gente não vive, gente. Porque as dores aqui são grandes. Então, tentava assim amenizar. A hora que eu ia fazer o tratamento, eu sempre colocava assim, oh Deus, que o Senhor esteja na minha frente, sabe? Sempre orando, que o Senhor me fortaleça, que a minha veia, porque eu tenho problema na veia assim de pegar, ela foge da agulha. Sou eu, acho que tem muito medo. Então, às vezes tem que aplicar assim, mas ontem mesmo eu tirei isso aí e falei, oh Jesus, me ajuda para que funcione, para que não doa tanto. Então, parece que Deus, o cuidado dele a gente sente no dia a dia ali desse tratamento, né? E sempre assim, parece que, porque como a gente espera muito o pior, não sei se com a Júnia foi assim, a gente espera, nossa. Aí aquilo assim que acontece de bom,
sabe, tem uma amplitude muito grande. Então, o fato de não doer, por exemplo, uma cirurgia que é indolor, graças a Deus. Então, graças a Deus. Né? Então, você sai Verdade. do hospital, o médico passa uma caixa de remédio, ó, você sentir dor, você toma isso. Não tem dor, então, aos pouquinhos a gente vai assim, que bom, vai agradecendo a Deus pelo cuidado que Ele tem com a gente. Porque eu falo, Senhor, o Senhor sabe o tamanho como que a gente é fraco. Né? Eu não consigo determinadas coisas, gente, é o limite. O Senhor conhece o meu limite, mais do que eu mesmo. Então o Senhor fala, tenha dó de mim, tenha misericórdia. Né? E Deus teve, assim, até agora no momento, né? Graças a Deus. Graças a Deus. E a Júlia falou que ela começou o tratamento dela, tudo por exames particulares, Isso. né? E você, Eleni, como que foi? Você teve a ajuda do governo? Como que foi? Então, aí é o que eu falei, como eu descobri foi numa palestra, fornecida pelo PSF, No SUS. que é do SUS. Com esse exame que eu fiz, eu percebi, depois eu fui ao SUS de novo, que é no PSF, para consulta. Só que eu percebi assim, é lógico que para eu fazer um exame de ultrassom, eu não poderia ir assim, às vezes, atrás de uma fila. Então eu fiz o pagamento. Isso. Pelo menos eu falei para adiantar, agilizar, Isso. né? Então, é lógico que eu pensei nessa forma também, porque a gente não pode ficar dando, falar, vou entrar na fila do SUS. E a gente sabe que é complicado, é Isso. grande a fila, né? Foi Então, justamente por isso que nós agilizamos. Mas a partir do diagnóstico que eu entrei ali, né, fui encaminhada para o Hospital do Câncer, foi tudo pelo SUS. Né? E tudo rápido. Aí foi tudo muito rápido, porque os exames que eram mais demorados, eu já tinha, né, graças a Deus, já tinha feito, né? Então, cirurgia, radioterapia, quimioterapia, as consultas, Então, a partir tudo do momento que foi pelo vocês SUS. tiveram um diagnóstico, que vocês foram encaminhadas para o Hospital do Câncer, dali do Hospital do Câncer, todo o tratamento já é acompanhado e já Isso, tudo. tudo encaminhado. Tudo encaminhado. E muito rápido. Depois que tá ali, eu peguei, eu acho que dia 30 de junho o diagnóstico. E depois, né, eu fui fazendo mais alguns exames, né, agilizando, fiz mais alguns particulares, né. Poderia até ter feito pelo SUS. O médico falou, olha, pelo SUS, tranquilamente. Só que a gente tem que agendar e vai demorar um pouco. E eu tô vendo que você tá muito ansiosa. Se você tiver condições de fazer particular, aí meu marido falou, não, a gente vai fazer sim para agilizar. Então, dia 28 de julho foi a minha primeira quimioterapia. Então, foi muito rápido. Foi rápido. Né? Agora, eu queria comentar algo com vocês que acontece com algumas mulheres, pelo que eu já observei em entrevistas assim. Mulheres se sentem, quando elas descobrem que têm o câncer, elas se sentem como se estivessem mortas-vivas, né? Como se elas estivessem vivendo um luto que ainda não aconteceu. E muitas vezes o esposo ou os filhos, a família, alguém mais chegado, demonstra esse sentimento de luto antes da pessoa partir. Isso a gente percebe mesmo. Não é? Isso verdade. aconteceu com vocês? Acontece. Eu achei assim que Despedidas, né? Não, despedida não, graças a Deus. Despedidas no sentido assim, trazer algo assim que você Eu nem sei, imagina. nem imaginava. Gente, mas isso vem mesmo, Sara, no pensamento. Depois, parece assim que a gente já sente com o pé na cova. Sabe? Eu falei, gente, eu já estou meio caminho andado. Agora tem que ir retirando esse pensamento. Sim. Mas, infelizmente, gente, a nossa mente ela tem uma programação mais para o negativo do que para o positivo. Exato. Sabe? Então, às vezes, até hoje, muitas vezes, se eu vou fazer alguma coisa mais extraordinária, alguma coisa mais diferente, eu penso, mas isso aí eu não sei se é só devido ao diagnóstico, mas pode ser a última vez. Mas só que eu estou assim, com essa questão, eu começo a pensar também que todos os momentos são únicos, sabe? É como diz um filósofo, a gente não faz a mesma coisa duas vezes. Então, porque, sabe, o momento ali, o tempo já é outro, né? Cada segundo, Deus é muito maravilhoso, tudo é muito novo. Então,
pensando nessa perspectiva, essas despedidas, elas acontecem, é uma coisa que até a gente, porque não percebe, mas acontece, a morte acontece a cada segundo. Porque nós estamos aqui neste momento, esse momento nunca mais vai voltar. Pode ser que eu não estou aqui mais, mas né? não só nesse sentido, mas igualzinho a gente está aqui, não, você sentado aí com essa roupa, com esse sentimento, aqui a gente... Então são momentos únicos. Que eles acaba que a gente se despede deles a cada hora, se você for ver, sabe? Não é? E é um tabu, né, a gente ligar assim o câncer à morte. A morte. Porque antigamente os tratamentos eram mais difíceis, não tinha tanto assim, a Tantos ciência não recursos, sabia né? tanto sobre a doença. Então era ligada realmente a doença, a morte e a tragédias da família, né? Então, se você está com câncer é porque tem alguma coisa errada na sua vida. Sim, fez alguma Isso coisa, acontecia, pecado, né? Acontecia, Realmente é isso verdade. acontecia. Então foi criando esse tabu na doença, no nome. Então a gente vê que hoje muitas pessoas têm medo de falar a palavra, tem receio de conversar sobre o assunto. Eu mesma, eu fico meio receosa de conversar, de perguntar, com medo de... E até de pegar. De desagradar, ofender Não, a gente, pessoa. eu tenho medo até de atrair. Só de falar, não vai atrair. Então, e essas coisas realmente ainda acontecem. Mas eu creio que Deus tem feito maravilha na vida das pessoas. Amém. E eu tenho visto também na vida de vocês, como Deus tem trabalhado na vida de vocês, na família de vocês, nos irmãos da igreja, porque a gente busca força também naqueles irmãos que passaram pela dificuldade, né? Sim. Ver vocês aí animadas, alegres, felizes. Eu tava com receio de convidar a Júlia, mas ela ficou numa felicidade de ser convidada, gente, que eu falei, gente, mas que bobeira, né? Então a gente tem que se abrir, tem que conversar, tem que divulgar sim, porque não é a última coisa do mundo, não é o último pedaço de bolo, não é? Tem muita coisa ainda. E a gente, pelo que nós passamos, eu acho que a gente tem muito como ajudar as outras pessoas que estão assistindo a gente, as outras mulheres, né? É verdade. Porque muitas realmente, esses dias mesmo eu estava conversando com uma moça, né? E comentei com ela, né? Ela perguntou, você está fazendo transição, né, capilar? Falei, não, é porque eu tive câncer de mama, eu perdi meu cabelo, agora Deus me deu esse cabelo cacheado, né? Só que agora não tá cacheado, viu, gente? Mas tá bem cacheadinho, ele não é natural. Então, ela disse que a mãe dela já fez o autoexame e percebeu 2 nódulos, um em cada seio. Só que por medo ela não procurou ajuda até hoje. Isso já faz vários meses. Olha só, Por medo. E ela até comentou comigo que sempre fala para a mãe: mãe, vamos no médico, né? E ela, não, isso não é nada. Então a pessoa acha que ignorando ela vai ser curada, ela não vai ter nada. Mas ou vai ter mais tempo de vida porque não está mexendo. Exatamente, mas pelo contrário, porque a chance hoje de cura de um câncer é muito grande, é de 95%, né? Então, e diagnosticado precocemente. Agora, se você deixa, se você percebe e vai deixando, pode ser que depois você não... na hora que você não seja, né? Não tem, aguenta mais, e vai procurar ajuda. Pode ser que a não tenha uma dificuldade solução, é maior, né? É verdade. O tratamento, né? Pode ser que você não tenha um recurso que poderia ter tido antes, né? E a questão dos cabelos? A gente comentou aqui um pouquinho, né? Essa fase que vocês passam, que as mulheres passam por essa perda de cabelo, né? Isso dá um baque muito forte, como que é? Porque o cabelo da mulher é vida, né? Vocês estão vendo que eu mudo de cabelo direto. E tá lindo, né? Daqui a pouquinho tô mudando de novo. Eu sou a primeira vez que eu tô, né? Que eu tô de cabelo curto, né? Eu nunca tive cabelo curto. Sempre cabelão, eu sempre tive muito cabelo, sempre cabelão. Então, quando foi diagnosticado, eu primeiro, assim, veio aquelas incertezas, aquelas inseguranças, o medo, né? E depois já veio o problema do cabelo. Falei, meu Deus, vou perder o cabelo.
Eu falei, mas pode ser que às vezes o meu tratamento não vai ser tão agressivo, né? Ainda tinha essa esperança. Fui consultar né, no Hospital do Câncer e lá a primeira pergunta que eu fiz pro médico, né? E meu cabelo vai cair? Ele falou, infelizmente vai. Aí eu comentei com ele que eu tinha esperanças de que, né, meu tratamento seria mais brando e tal. E ele falou, não, realmente vai cair e eu te falo mais. Após 15 dias que você fizer a primeira sessão de quimioterapia, seu cabelo já vai começar a cair, e realmente. Aí eu fui com 15 dias, né, depois da quimio, eu comecei já a perder o cabelo. Eu já fui na cabeleireira, a Danila me levou, né, como sempre. Cortei ele bem curtinho. E eu firme ali, eu olhava pro lado, a Danila chorando, sabe? E eu firme. E depois de 2 dias, começou a ter várias falhas no meu cabelo. Aí, e dói, porque dói muito o couro cabeludo, sabe? Aí eu falei pro meu marido, falei, bem, você tem coragem de raspar minha cabeça? Porque tá doendo, e isso era num domingo. E ele falou, tenho. Eu falei, então, por favor. Ele raspou, verdade. sabe? Raspou e, por incrível que pareça, eu fiquei bem. E ficou lindo. Não, ele disse que sim, mas eu não achei. Porque naquele momento, assim, também eu já estava assim, me preparando, né? Esse tempo todo eu estava me preparando para a perda do cabelo. E realmente eu vi o que era mais importante era a minha cura. Que cabelo era como todos falavam, era apenas um detalhe. Sim. Né? E você, Leni? Bom, eu também fiquei com muita esperança de que com a quimio o cabelo não fosse cair. Não fosse cair. Mas o médico falou, ele vai cair. Falou, vai cair. Aí eu também, eu fui até na Andréia. Ele já tem até a frase programada, né? Eu também fui na Porque a gente Andréia. conhece pessoas que fez, né, quimioterapia E que não cai, né? o cabelo, né? Aí, Mas isso depende mesmo da pessoa, não é? Não, depende da medicação. do tratamento. Do tratamento. Certo. Tanto que só os 4 primeiros meses, né, no meu caso, eu acho que no seu também, né, é que o cabelo não nasceu. A partir do momento que mudou a medicação, sabe? Porque aí eu fiz 12 sessões de quimioterapia um pouco mais branda, vamos falar assim, que eles falam a branca e a vermelha. A vermelha é a mais agressiva, é onde cai o cabelo. Cai os pelos, cai a sobrancelha, né? Tudo, né? o seu caiu? Caiu. Minha sobrancelha não A minha caiu. sobrancelha Nem caiu. os cílios. No final do meu tratamento, mesmo com a branca, né? O meu cabelo começou a nascer em novembro do ano passado. Só que meus cílios, minhas sobrancelhas caíram. Só que ninguém percebia, porque eu sou um pouquinho vaidosa, né? Então eu passava, fazia a sobrancelha, os cílios, mas caiu. Então, Né? eu assim, Sara, aí é o que a Júlia falou, a gente tem que ir na cabeleireira, e mesmo indo, porque a hora que você vai tomar banho, que você faz assim, Nossa, terrível. cai muito cabelo, aí a gente percebe o tanto de cabelo que tem, porque eu tem. pensava que eu não tivesse cabelo nenhum, gente, não tem você cabelo, viu. aí eu vi Aí que você tem viu, muito né? cabelo. Muito cabelo. Aí eu pedi pro meu irmão, pro Renê. Aí o Renê tem a maquininha, né, de que ele raspa o cabelo e tal. Aí eu fui lá numa tarde também, no domingo, aí ele raspou pra mim. Eu acho que eu saí da casa dele, assim, careca, e fui embora. E aí, o que eu notei foi que, às vezes eu andava sem nada na cabeça, sem lenço. Eu andava, por exemplo, eu fazia saía da minha casa e ia, vamos supor, andava alguns quarteirões, ia em algum ambiente, sem o lenço. Sabe o que eu percebi? Que as pessoas ficam chocadas. Choca a pessoa. Aí eu fiquei assim, usando, aí tem pessoas que falam, por que você não põe um lenço na cabeça? Aí teve uma criança que perguntou para a avó, vó, por que ela assim, ela não tem cabelo? Aí eu percebi que eu falei, então eu vou me resignar, né? A gente mora em cidade pequena, a gente, né, conhecida e tal.
Aí eu usei, até foi a Sara que me ensinou a rodar os turbantes e tal. Ela me deu um verdinho que eu guardo até hoje, viu, Sara? E depois eu comprei um preto, que eu achei assim mais básico. Usei assim, tentei usar aquelas perucas, mas eu vi que não tem nada a ver. Para mim, o que é assim, importante é a cura. E outra coisa que eu achei importante também, é lógico, que era o quê? Que o cabelo ele cai, mas ele vai voltar a nascer. E a minha esperança é de que ele voltasse mais bonito. A minha esperança aí também. Aí voltou assim, cacheado, que eu gostei, sabe? Aí eu já deixei o branco também, que aí... mas enfim, tá a gente vai assumindo, realmente. porque vai fazer o quê? Eu falei, já que já que caiu, já que tem a idade dele ficar branco e tudo, eu vou deixar assim, sem pintar, mas acaba que a gente passa um glossinho daqui, um negocinho dali, né? Dá uma E tapeada. pegando aí uma brechinha, né? Que ela falou sobre peruca, lenço. Durante todo esse tempo, né? Até um mês atrás, eu usei lenço. Quando eu vi que realmente eu ia perder os cabelos, né? Aí eu decidi, uma manhã eu acordei e decidi que ia comprar os tecidos para eu mesma fazer o lenço. Eu já tinha feito umas pesquisas na internet, já tinha visto uns lenços legais, né? Bonitos. Aí eu chamei o meu marido para me levar na loja. Eu falei, você quer me ajudar a escolher os tecidos? Ele falou, claro. Ele me ajudou. Eu fiz os lenços. Sabe, me empolguei, tanto que quando eu fui na Andréia também, né, depois que começou a cair meus cabelos, ela cortou bem curtinho, eu já saí de lá com o lenço, né, e em casa eu não ficava, é lógico, porque depois, uma vez que o meu marido já raspou a minha cabeça, então não tinha necessidade, eu ficava escondendo. É verdade. Né, então é isso. E as atividades diárias, meninas, assim, trabalho, casa... Não, por exemplo, porque o caso a Júnia, ela fez a quimio antes. Isso, eu fiz antes. Eu não. Já o meu tratamento é outro tipo de câncer, então primeiro fez a cirurgia. Quer dizer, até eu fazer a cirurgia, vida que, né, normal. Vida normal. Fez a cirurgia, eu fui para a casa da minha irmã em outra cidade. E fiquei lá 15 dias, porque 15 dias a gente não tem condição de ficar, por exemplo, não pode. Às vezes, se eu forçasse, até conseguiria. Mas o médico falou, não, é para mexer com o braço, porque, né, imagina, foi uma mastectomia, tudo. Então tem que ter os cuidados, né, necessários e tal. E, então sempre assim, foi ajudada a colocar roupa, essas coisas todas, né. Mas depois que tirou os pontos, aí ficou mais um mês, assim, porque eles lá no hospital, eles dão assim o que a gente pode fazer e o que não pode. Verdade. Então durante 3 meses não pode, por exemplo, cozinhar. Por quê? Por causa do calor. Então as atividades que eles me liberaram eram assim, a gente fazia, normal. Porque como não tem dor, né? E a gente, mesmo a químio, quando faz a químio, uns 4, 5 dias, pelo menos, eu fiquei mole. O que mais me deu foi uma moleza, assim, muito sono, mas não me deu vômito, essas coisas não, enjoo. Mas aí eu fiquei assim com muito sono. E a alimentação, o nariz, o paladar, tudo muda. Então, fica mais sensível. Fica. Aí, por exemplo, alho, cebola, essas coisas, o paladar da gente fica muito acentuado. Então tem que ser tudo mais atenuado. Eles mudam também todo o cardápio para comer nos dias da química, comer comida mais pastosa, porque ataca o estômago. Então tudo a gente assim, eu obedecia ao máximo as indicações, né, que eles fizeram. E assim, agora as atividades de casa foram praticamente, quando sai do processo da químio ali, aí é normal, né? Se quiser trabalhar e tudo. Lógico que como eu trabalho aqui com riscar vidro, pintura, essas coisas, o trabalho teve que ficar um pouquinho de lado. E veio também a pandemia, porque com a pandemia, a gente, por exemplo, eu que trabalho ainda com vendas, com a pandemia ficou muito... Ninguém estava fazendo visita. Então ficou muito restrito.
mesmo que eu quisesse pintar, ou mesmo que eu quisesse fazer venda, estava proibido pelo governo. O trabalho, assim, você vê que teve várias profissões que foram paralisadas. Sim. Professor, o médico não, o médico foi, o médico, enfermeiro, hospital, porque eles eram necessários. Porque senão o governo também falava, nem vocês vão trabalhar. Então, fechava o comércio, então parou muito. Então acaba que a pandemia acho que mexeu mais com as minhas atividades do que a cirurgia, do câncer e tal, que já foi retirada. A médica até falou que já estava curado, que retirou tudo. Mas apesar disso a gente fica ainda, mas é o mesmo receio que a gente tem de ter, é o mesmo receio de ter que volta. Porque ninguém quer ter, assim, doença e tal, a gente quer ficar de bem, mas vamos ver. Agora, pra mim, eu tive que parar, de costurar, porque eu já não dava conta, porque realmente eu ficava muito debilitada. E os afazeres de casa, eu fazia aquilo que eu conseguia. Normalmente no 12º dia após a sessão de químio, porque até então, para mim, realmente era muito difícil. Eu ficava, como se diz, mais no hospital tomando soro do que em casa nesses dias. E também no 3º sessão minha de quimioterapia, eu fiquei exatamente 8 dias sem colocar comida na boca. Que isso, gente. E água? Gente, eu comia assim, normal. Não. E Tinha água? café da manhã, almoço, janta, café da tarde, à noite, sabe? Eu não. Mas era assim. Olha, o meu marido, gente, olha, ele foi um herói, viu? Porque ele comprava de tudo. Ele comprava 3 tipos de laranja, comprava, sabe, as bolachinhas, comprava uma coisa, comprava outra, tudo diferente para mim tentar comer. Eu não conseguia comer. Difícil. Por causa do cheiro e era terrível. Eu vomitava muito também, Então realmente foi bem penoso. E ele me ajudou muito, Aí ele teve que, não gosta, mas teve que me ajudar a fazer o serviço de casa. Comida a gente passou a pegar, a minha cunhada, às vezes Sulamita mandava para mim. A dona Maria, mãe da Danila, sempre mandava uma sopinha especial para mim, feita com todo amor, sabe? Aquela época, assim, naquele momento mais difícil que eu estava até trêmula, de fome, e não conseguia comer. Ela ligava, e aí, a Júnia tá comendo, ela não me falou nada, A Danila ligava, ela não falou como que ela tá, tia. Ela tá sem comer já faz tantos dias. Não, minha mãe vai fazer a sopinha. Mandava a sopinha para mim. E aquilo lá, meu Deus, me ajudava muito. Que bom, Então eu tive muito apoio de toda a minha família. Graças a Deus. Meninas, agora nós vamos assistir um vídeo. É rapidinho sobre o Outubro Rosa. Rapidinho a gente volta. Eu volto com essas 2 meninas aqui. Todos os anos, mais de 57 mil mulheres receberão o diagnóstico de câncer de mama somente no Brasil. No mundo todo, esse é o tipo de câncer que mais atinge as mulheres e também a maior causa de mortes por câncer entre elas. Muitas vezes silencioso, o câncer de mama normalmente atinge mulheres entre 40 e 69 anos. O histórico familiar, maus hábitos de vida e a longa exposição a hormônios femininos podem aumentar as chances do tumor. Conhecer o próprio corpo é importante, mas não é tudo. Somente a mamografia pode detectar o câncer em estágio inicial e, assim, expandir as chances de cura. O câncer de mama pode atingir todos nós. Talvez não diretamente, mas estima-se que 1 em cada 12 mulheres terão um tumor nas mamas até os 90 anos. São mães, avós, irmãs, amigas, companheiras. Todos levamos no peito uma mulher especial. Esta luta também é sua. Abrace as mulheres da sua vida. E depois desse vídeo, agora eu quero saber a resposta delas, a respeito da vida, do antes e do agora. Júnia, você quer falar para nós? Posso falar. Todos os dias eu lembro dessa etapa da minha vida. E eu agradeço muito a Deus, sabe, Sara? Por Ele ter me dado tanta força que eu achava que eu não tinha.
Eu percebo que eu enfrentei essa doença com muito otimismo e até com alegria, sabe? E eu agradeço muito a Deus. Então hoje eu vejo que aquela força que eu tive não era minha. Foi Deus trabalhando na minha vida constantemente. E com isso eu aprendi a ser 100% dependente de Deus. Porque como diz a Leni, fui vivendo um dia de cada vez. Tudo que eu ia fazer, eu pedia para Deus. Deus, me dá direção, prepara para mim, faça o que for melhor para mim, sabe? E hoje, como eu encaro a vida? Um presente grandioso de Deus. Uma oportunidade de mudança, sabe? Uma oportunidade de viver assim mais plenamente do que antes. Dizer que eu sou aquela pessoa de antes é mentira eu falar, gente. Porque hoje eu me sinto uma pessoa bem melhor, mais confiante em Deus, 100% dependente de Deus. Amém. Amém. É verdade, é uma doença que prova a nossa fé, né, Sara? Sim. Então, assim, para mim, vieram assim 2 versículos, sabe? Que de uma certa forma resume um pouquinho essa sua questão, né? Que é: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém. Que é lá em Salmo 23, porque segundo a gente conhece um pouquinho dessa palavra, nos é colocado que esse nada nos faltará, não é só que não nos faltará a alegria, não nos faltará o alimento ou a saúde, mas não faltará também a doença, a tristeza, sabe? Determinadas coisas que a gente coloca assim como sendo negativas. Negativo. Mas o que eu percebi é que do negativo, você tem, sabe, as coisas assim, por exemplo, dentro da tristeza você pode encontrar a alegria. Dentro da falta você pode encontrar a abundância, porque é Deus que supre. Porque, por outro lado, que vai lá em Filipenses 4 também, que tudo posso naquele que me fortalece. Então eu coloquei assim, que até são 2 palavras muito antagônicas, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E do outro lado, tudo posso naquele, posso naquele que me fortalece. Então é o nada de um lado, mas é o tudo do outro. Então é o nada meu e o tudo de Deus, sabe? Que é isso que eu aprendi assim, dessa forma, a grandiosidade de Deus. Amém. Agradeço vocês por esta noite aqui. Muito bom esse bate-papo. Eu espero que tenha abençoado a vida de todas vocês aí que estão nos assistindo. Se você tem uma amiga, um parente, alguém que está precisando ouvir essa palavra, ouvir esses depoimentos, compartilhe com eles, né? E você que ainda não se inscreveu no nosso programa, se inscreva. Na nossa playlist nós temos todos os outros programas que já foram passados. Inclusive nós temos um programa que foi feito no ano passado, né, Leni? Que estava careca. Ela estava careca, ela fez um suco que foi uma delícia para nós. Então entra lá no canal do programa, vai na playlist, procura lá, acha o Momento Mulher e acha a entrevista que eu fiz no ano passado, que a Leni estava presente fazendo aquele suco delicioso para você fazer em casa. Nunca duvide da presença de Deus na sua vida. Amém.